Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia, que aborda temas como direitos, política, cultura e mercado de trabalho. O ENGECast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, que conta com o patrocínio da Mútua. E o episódio de hoje falará sobre políticas públicas e saneamento. E para isso, contamos com a participação do engenheiro Clóvis Nascimento. Muito obrigada pela sua participação, Clóvis. Clóvis Nascimento é engenheiro civil e sanitarista, atualmente é secretário-geral da FICENG, vice-presidente do CENG Rio, é um dos fundadores do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, tendo sido coordenador, diretor administrativo e financeiro e é atualmente coordenador do Conselho Fiscal. Clóvis também é pós-graduado em Políticas Públicas e Governo, foi presidente da FICENG por 2 mandatos. Exerceu o cargo de subsecretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, foi diretor nacional de Água e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades no período de 2003 a 2005 e é um profissional com mais de 40 anos de atuação no setor de saneamento ambiental na SEDAI. Clóvis foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, eleito por 2 mandatos e também foi vice-presidente da 4ª região da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, região que compreende os países Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Também é conselheiro da ACEMAI, Associação das Empresas Municipais de Água e Esgoto do Brasil. Muito obrigada pela presença, Clóvis. Bem-vindo ao ENGECast. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação e uma honra muito grande participar desse ENGECast da FICENG. Queria começar te perguntando por que você escolheu engenharia? Pois é, a engenharia, desde criança que a gente ficava imaginando, vendo o desenvolvimento do Brasil e sempre questionando como é que as coisas aconteciam e tal. E aquilo foi me ganhando aí o meu coração e eu acabei optando pela carreira de engenheiro. E fiquei muito feliz por essa opção. E dentro da engenharia eu fiz a engenharia sanitária também, que eu sou engenheiro civil e sanitarista, e fiquei, quer dizer, o saneamento é para mim uma coisa também muito importante e fundamental para a vida. Isso foi uma satisfação para mim, uma honra também trabalhar na engenharia sanitária e ambiental. Clóvis, você tem uma longa carreira no saneamento, mas também tem uma trajetória de luta no movimento sindical. Como que você ingressou no movimento sindical? Pois é, desde jovem que nós começamos a entender que a política é que era a coisa mais importante porque tinha o condão de mudar a vida do ser humano. E aí eu comecei a procurar os caminhos que a política tivesse uma discussão com P maiúsculo, uma discussão rica, e procurei a minha casa, que foi o Sindicato dos Engenheiros. E eu estive, como você colocou aí, eu presidi a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e você, talvez por falha minha, cheguei a ser presidente do Sindicato dos Engenheiros também, um período, do Rio de Janeiro. E aqui no Sindicato dos Engenheiros foi que eu me encontrei, que eu me senti mais à vontade para desenvolver as minhas aptidões políticas, para discutir com os meus companheiros, para buscar caminhos que pudessem contribuir para o desenvolvimento do Brasil, e da engenharia propriamente dita. E você participou em cargos de gestão, tanto no governo do Estado quanto no Ministério das Cidades. Como foi essa sua passagem? Então, eu me aposentei na SEDAI, como engenheiro de carreira da SEDAI, e aí cabe um
um registro que a SEDAI foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? E toda a minha trajetória de vínculo empregatício foi com a SEDAI. Eu me aposentei na SEDAI, me desliguei na SEDAI. E a SEDAI me proporcionou todo o meu crescimento profissional, toda a minha vida foi construída dentro da SEDAI. Eu fiquei fora da SEDAI apenas por 2 ocasiões. A primeira foi quando eu fui cedido ao Ministério das Cidades para exercer lá o cargo de diretor nacional de água e esgoto. No primeiro governo do presidente Lula, e que o ministro era o ministro Olívio Dutra. Sim. E foi um período muito rico, muito interessante, que foi o primeiro governo do Lula eu diria que a realização de um sonho de todos nós de poder contribuir para mudar o Brasil de rumo. E foi um período realmente encantador, de muito trabalho, mas de muita, eu diria, energia positiva. E aqui no estado, na SEDAI eu ocupei vários cargos, né? Eu sempre atuei na área política, na política sindical, mas nunca abri mão da minha trajetória profissional dentro da SEDAI. E dentro da SEDAI eu fiz manutenção do sistema Gondu, fui responsável pelo sistema de adutor de Niterói, São Gonçalo. Chegou uma época que eu cheguei a ser responsável pela implantação, manutenção e todo o trabalho de abastecimento de água dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Magé, Maricá, Itaboraí, Piabetá, Cachoeira de Macacu e Paquetá. Caramba! Foi um período muito importante também, que a gente trabalhou muito, mas que os resultados foram muito interessantes. Eu cheguei a ser diretor da SEDAI em determinado momento da minha vida. Foi uma passagem muito rápida, porque nós discordamos aí do governador. O governador era o Garotinho, governador do Rio de Janeiro, e nós acabamos tendo lá umas divergências com ele e nós entregamos o nosso cargo. Saímos os 4 dirigentes que tinham sido indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Eu era um deles. Nós entregamos o cargo e aí eu continuei trabalhando na SEDAI como engenheiro, naturalmente. Depois, outra ocasião que eu saí da SEDAI foi quando eu exerci o cargo de subsecretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos aqui no Rio de Janeiro, no governo da Benedita da Silva. Período de 9 meses. Mas também que foram vários episódios importantes e interessantes nesses 9 meses, que foi um período curto, mas de muito trabalho e de muitas realizações. E, Clóvis, para quem não nos ouve, nos assiste, é que a SEDAI é a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, que infelizmente foi privatizada, né, Clóvis? Conta essa história um pouco para a gente. Essa história é uma história muito complicada, né? Tudo começou na era do Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, que queria privatizar o saneamento brasileiro. E ele esbarrou numa questão importante, que é a questão da titularidade, né? Quem é o titular dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil? O titular é o município. Então, o Brasil tem hoje 5.572 municípios. Como é que seria dialogar com cada município desse para poder privatizar o saneamento? Aí eles começaram um trabalho para caçar a titularidade dos municípios via projeto de lei. E aí nós nos organizamos, nós, sociedade civil, nos organizamos e criamos a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental em defesa das empresas públicas e contra a privatização. E naquele período nós conseguimos barrar a privatização. E aí muitas coisas aconteceram, por exemplo,
houve um questionamento do governo com relação a quem era o titular nas regiões metropolitanas. E aí nós entramos na história, nas discussões e tal, e o senador Josafá Marinho, da Bahia, que era um senador da ala conservadora, mas um homem de bem, um homem compromissado com os interesses do Brasil, um nacionalista, ele teve a brilhante ideia de dizer o seguinte: nas regiões metropolitanas, nos serviços de interesse comum, a titularidade é compartilhada entre o Estado e os municípios integrantes da região metropolitana. Mas os serviços de interesse local, a titularidade fica a cargo de cada município. O que são os serviços de interesse comum? Os serviços de interesse comum é justamente a estação de tratamento, os grandes reservatórios, as grandes adutoras. Essas unidades, elas são, então, compartilhadas entre o Estado e os municípios integrantes da região metropolitana. Essa titularidade. E no caso da distribuição de água e a coleta, o transporte e a destinação final dos esgotos, elas são, a titularidade é municipal. Portanto, isso ficou definido e foi sacramentado depois pelo STF, mais recentemente, onde ficou consagrado esse novo arranjo institucional. E aí cabe uma particularidade que o governador do Rio de Janeiro, à época, que era o governador Witzel, ele avoca para o Estado a titularidade, cria o Conselho Metropolitano. Eu representava o Sindicato dos Engenheiros no Conselho Metropolitano e nós ganhamos a eleição para a coordenação do Conselho. E o governador Witzel não gostou que a sociedade civil comandasse o Conselho Metropolitano, dissolveu o Conselho, expulsou a sociedade civil, criou um novo Conselho Chapa Branca e definiu que a titularidade era do Estado. E contratou o BNDES para fazer a modelagem da SEDAI, e o BNDES, considerando essa situação, começou a fazer a modelagem. Veio em 2016 o golpe em cima da Dilma, a eleição do governo Bolsonaro, que instituiu a Lei 14.026, que estabelecia, dentre outras coisas, o fim do contrato de programa, que o contrato de programa foi o que estabelecia eu diria, as relações institucionais entre a empresa estadual e o município, substituindo os antigos convênios, que os convênios eram instrumentos jurídicos frágeis, e o contrato de programa ele estabelecia que tinha que haver licitação, mas no caso de dois entes públicos era dispensada a licitação. Então, no caso da empresa pública, SEDAI, e o município, como ente público, poderiam assinar o contrato de programa sem a licitação. Mas com a Lei 14.026 eles acabaram com o contrato de programa, dando vazão aí à necessidade de privatização, dentre outras coisas. Mas eles conseguiram, portanto, dividir o município do Rio de Janeiro em 4 blocos, e dos 4 blocos, a revelia da Câmara de Vereadores do município do Rio, a revelia do prefeito do Rio de Janeiro, que isso deveria ser questionado, e não foi. Mas o fato é que eles pegaram cada bloco desse e acoplaram a esses blocos municípios, tanto da Baixada quanto do interior. Não é? Sendo que o bloco relativo à P5, que é a área de planejamento 5, que pega de Diodoro até Paciência,
Santa Cruz, mas vai além de Santa Cruz, bom, Sepitiba, esse bloco ele não teve licitante no primeiro momento. Eles licitaram e conseguiram 23 bilhões de recursos pelos outros 3 blocos, onde a Iguá assumiu o bloco que atendia a região de Barra, Recreio, Jacarepaguá e alguns municípios do interior, e a Egeia, Águas do Rio, ficou com 2 blocos, pegando o centro da cidade, municípios da Baixada, região daqui da zona da Leopoldina e até Deodoro. E depois foi feita a licitação de novo e o bloco 3 foi arrematado, o bloco da P5, foi arrematado pela Água Mais Saneamento, que que hoje é a que detém essa exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na P5. Portanto, isso foi uma truculência muito grande. Nós obtivemos na Justiça uma liminar contra a modelagem, contra o arranjo proposto. A liminar foi cassada pelo então presidente do STF, o Fux, ministro Fux, e pela primeira vez, eu nunca tinha visto isso, o ministro Fux caça a nossa liminar e caça, a priori, qualquer liminar que viesse a ser exarada no futuro. Nossa. Nunca tinha visto isso. Bom, mas tem um outro detalhe interessante nesse processo, que é o seguinte. A ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, provocada por nós, pelos movimentos, pelos sindicatos de trabalhadores da SEDAI, o SINDSAMA, Sindicato de Niterói, Sindicato de Campos e mais sindicatos de engenheiros, sindicatos administradores, pressionados por nós, eles aprovam uma lei proibindo a privatização. Aí já o governador Cláudio Castro era o governador, eles que disseram que a titularidade era do Estado, quando a ALERJ aprova essa lei proibindo que a SEDAI fosse negociada, ele diz que a ALERJ era incompetente, porque a titularidade era municipal. Ou seja, completamente... Quando ele avoca para o Estado a titularidade quando interessava a ele. Sim. Depois ele diz que a titularidade é do município para derrubar a lei estadual. E com isso eles conseguiram privatizar a distribuição e o esgotamento. A SEDAI hoje detém a produção de água e ela tem, para espanto meu, ela acabou de fazer recentemente assinar contrato com Itaperuna, assinou um contrato lá por 50 anos de prestação de serviço, a SEDAI. Paulo de Fronten tem assinado contratos aí com esses municípios que não se interessaram pela privatização. Nossa, Clóvis, é um escândalo esse caso. E aí a gente vê que, ao contrário de muitos países do mundo que estão no caminho da reestatização do saneamento, o Brasil caminha num processo intenso de privatização das empresas de saneamento, como a gente viu aqui na SEDAI, tem visto na DESO em Sergipe, em várias cidades do Brasil. É possível reverter esse processo? No curto prazo é muito difícil. No médio e longo prazo, pode ser que a gente consiga algum avanço. Mas realmente nós estamos na contramão da história. Infelizmente. E o que é mais duro é que
a população mais pobre, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, quem não tem água é a população mais pobre. Aquela que vive nas favelas, nas áreas periféricas das cidades, nas áreas rurais. Essas áreas elas vão continuar sem atendimento. Por quê? Porque a população que vive nessas áreas é uma população que luta para poder sobreviver, que luta para poder botar o pão de cada dia na mesa da sua família. E eles não têm condições de pagar uma tarifa majorada pela variável do lucro. Não tem condições. E nem muito menos essas empresas que ganharam essas licitações, elas vão estender água ou vão fazer investimento nessas áreas. Por quê? Porque essas áreas não resistem a nenhum planejamento que tenha como pedra de toque o retorno, o lucro. Não passa nenhuma análise dessa natureza. Portanto, nós vamos ter que continuar a luta para poder atender a essas populações mais vulneráveis. E falando na população mais pobre, que políticas públicas são fundamentais na área do saneamento, então? Pois é, nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional a tarifa social. Isso foi uma vitória dos movimentos. O ONDAS, que é o Observatório Nacional de Água, Direitos à Água e ao Esgotamento Sanitário, teve uma participação fundamental na articulação para aprovação dessa lei, e essa lei foi promulgada pelo Presidente da República. Portanto, a tarifa social hoje ela é uma lei que tem que ser aplicada pelas empresas públicas ou privadas. E nós vamos cobrar essa aplicação através das agências reguladoras, enfim, vamos exercer pressão popular para que essa lei seja aplicada. Portanto, esse é um instrumento importante. O ONDAS tem discutido o volume mínimo gratuito, porque água é saúde, água é vida. Onde você não tem água, você tem certamente doenças. E com certeza absoluta você vai sobrecarregar a rede pública, vai sobrecarregar o SUS, não é? Por conta de doenças de veiculação hídrica que a população mais vulnerável vai estar sujeita. Então, é importante que a luta nossa seja permanente, não é? E, apesar da gente entender que todos esses mecanismos que foram desenvolvidos para serem derrubados, nós vamos ter que lutar muito, mas vamos continuar, vamos lutando. Perfeito. E, Clóvis, agora para a gente sair um pouco do Estado, do município, voltando no contexto nacional, você participou da construção de várias conferências nacionais das cidades, né? Desde o início. Queria que você contasse um pouco sobre isso, desde o início, e também trouxesse um pouco da expectativa dessa próxima Conferência Nacional das Cidades que está sendo construída nesse momento. Então, você veja bem como é que é importante o processo democrático, né? O governo Lula, o primeiro governo Lula, teve eu diria, a sacação, quer dizer, teve a coragem de promover a primeira Conferência Nacional das Cidades. E essa conferência, o Olívio Dutra teve um papel aí então, fantástico. Ministro das Cidades, né? Ele era o ministro das Cidades. E muita gente... Eu participei do planejamento das conferências, e essas conferências tinham que ser precedidas de conferências estaduais, que, por sua vez, tinham que ser precedidas de conferências municipais, dando voz à população, trazendo a população para discutir com o poder público quais as necessidades da sua região. Então, foi um momento intenso no Brasil de discussão de políticas públicas nas mais diversas áreas. E eu participei intensamente da primeira Conferência Nacional das Cidades,
como governo. Né? Depois eu saio do governo e continuo participando, mas aí já do lado da sociedade civil. E nós tivemos a primeira conferência, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta conferência. Depois aconteceu que, com a assunção do governo Bolsonaro, eles interrompem esse processo todo, eles encerram e fecham o Ministério das Cidades. Foi um momento de muita dificuldade para o movimento social. Com a vitória do presidente Lula, com a redemocratização, o presidente Lula implanta de novo o Ministério das Cidades e traz de volta o Conselho Nacional das Cidades, que eu hoje faço parte do Conselho, representando a Ficenge, e nós estamos no meio do furacão de fazer as conferências municipais. Aqui no Rio de Janeiro nós fizemos 41 conferências já municipais. E vamos fazer mais, porque o processo ele foi adiado por conta daquela tragédia do Rio Grande do Sul. O processo que tinha sido planejado para terminar em 2024, ele foi adiado para 2025, para que os municípios do Rio Grande do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul possam participar efetivamente. Então, nós só vamos fazer a conferência em agosto, setembro de 2025. Portanto, nós aqui do Rio de Janeiro, que já fizemos 41 conferências municipais, vamos reabrir para fazer ainda a conferência até maio. Até maio vai haver as conferências ainda municipais. Nós temos 92 municípios, a gente espera conseguir ainda avançar um pouco mais, mas já estamos com um número bem representativo, porque os maiores municípios já fizeram as suas conferências. Mas a gente vai ainda buscar a ampliação desse número para ver se a gente... A totalidade não vamos conseguir, mas vamos ampliar. A previsão da conferência estadual está para acontecer em junho deste ano. Portanto, em agosto está prevista a nacional, final de agosto e início de setembro. Eu acredito que vamos fazer até agosto, a gente faz a nacional também. Então é um momento muito importante que está acontecendo, e isso só foi possível com a redemocratização do Brasil, com a volta do presidente Lula comprometido com os reais interesses da população brasileira. E falando em redemocratização do Brasil, a gente tem visto aí, a gente já acompanhou na realidade no último governo, no governo anterior, um processo de privatização, aprofundamento do neoliberalismo, desemprego e também de desindustrialização que afetou muito a engenharia nacional. Como organizar então a retomada de um projeto nacional em defesa da engenharia e do desenvolvimento social? Esse eu diria que é o maior desafio do governo Lula, sabe? O governo está governando numa dificuldade extraordinária. Um Congresso com maioria absoluta contrária ao governo, né? Portanto, o grande desafio do presidente Lula hoje é orquestrar tudo isso para poder chegar a um projeto de desenvolvimento e de uma nova indústria brasileira comprometida com os reais interesses do povo brasileiro. Mas está caminhando, com dificuldade, mas está caminhando nesse sentido. E Clóvis, há alguns anos você foi a Paraíba e lá conheceu um engenheiro que foi primo do Ariano Suassuna, o seu Manelito. Conta essa história pra gente. Pois é, eu era o presidente da ABS e a gente na ABS tem o simpósio Luso Brasileiro a cada 2 anos. E naquele período a gente ia fazer o Silo Beza, que a gente chama, até hoje a ABS faz, lá na Paraíba, lá em João Pessoa.
E eu fui procurar o governador da Paraíba, que era o José Maranhão, falecido, faleceu recentemente. O governador José Maranhão, conversando comigo, eu falei, governador, eu venho muitas vezes, eu já vim muitas vezes aqui na Paraíba, eu vim muitas vezes aqui em João Pessoa, mas eu tinha muita vontade de conhecer o interior da Paraíba. Aí ele falou, olhou para mim, deu um tapa na mesa, então está encerrada a nossa conversa. Eu falei, meu governador, o que aconteceu? Eu falei, alguma heresia? Ele está encerrado, você vai encontrar comigo em Sousa. Mas como é que eu vou a Sousa, governador? Vou botar um carro à tua disposição amanhã, você vai percorrer todo o sertão paraibano, você vai conhecer o Manelito Dantas, você vai dormir em Brejo das Freiras, você vai até Patos, vai até a divisa com o Ceará por dentro do sertão. Eu falei, pô, vai ser maravilhoso. Ele falou, vai. E você depois vai encontrar comigo em Sousa. Tá bom. E aí eu fui conhecer o Manelito Dantas. Manelito Dantas vinha a ser parente do João Dantas. João Dantas foi o cidadão que deu 3 tiros no João Pessoa, que matou o João Pessoa. E a história é a seguinte, o João Pessoa era governador da Paraíba. Naquela época era presidente, que ele chamava, os estados. E era um cara muito truculento, o João Pessoa. E invadiu, começou a confrontar todo mundo e confrontou a família Dantas. João Dantas tinha uma fazenda no sertão, e ele foi para cima do João Dantas e tal. Só que o João Dantas, enquanto a discussão era política, eles estavam lá lutando um contra o outro, aquela coisa toda. Mas o João Dantas era apaixonado por uma mulher que era solteira, João Dantas era solteiro, o pessoal depois redundou o nome dela para Berenice, mas não é Berenice, era Anaís Beriz. Isso. Anaís Beriz. Anaís Beriz se apaixonou pelo João Dantas e ele por ela. E tiveram romances bem caliente, como diz o latino, né? E aí o que aconteceu? Numa dessas invasões de João Pessoa à fazenda do João Dantas, ele mexendo lá nas coisas do pessoal dele, descobre as cartas íntimas da Anaís Beriz com o João Dantas e do João Dantas para ela. E ele manda publicar no jornal as cartas. O João Dantas falou, olha, enquanto a questão era política, a gente podia brigar até o fim. Agora, na questão de honra, você desonrou a mulher que eu amo e aqui a desonra a gente paga com sangue. E matou o João Pessoa em Recife, deu 3 tiros dentro de uma confeitaria, entrou na confeitaria e confrontou João Pessoa e deu 3 tiros no João Pessoa, matou o João Pessoa. A família do Dantas até hoje briga para tirar a capital, o nome da capital da Paraíba de João Pessoa, para passar, porque antes de João Pessoa era Paraíba, capital Paraíba. Eles querem voltar com esse título de capital. A Paraíba ser capital da Paraíba. Mas o Manelito, ele era, portanto, sobrinho do João Dantas e me contou essa história, que numa visita que eu fiz nessa minha ida para o interior para encontrar o Zé Maranhão, eu passei o dia com ele lá, onde eu conheci várias formas de tratar a seca. Ele falou, Clóvis, eu resolvi me aliar à seca. Aqui todo mundo combate a seca, luta contra a seca, eu não. Eu resolvi me aliar à seca. E aí eu, portanto, tenho aqui criação de caprinos e tal, e começou a me mostrar a prosperidade da fazenda dele. Um cara muito interessante, engenheiro, Manelito. Ele chegou a ser presidente da empresa de saneamento da Paraíba, a Cagepa. Portanto, é essa a história do Manelito. Manelito faleceu em 2020. Aos 83 anos, mas foi um sujeito muito interessante que eu tive a honra de conhecer.
Que ótimo. E, Clóvis, tanto o Senge Rio como a Ficenge têm apoiado iniciativas culturais, como a produção de filmes do Silvio Tendler. E você é um grande entusiasta dessas iniciativas. Qual que é a importância da disputa desses imaginários? Então, o filme, ele sempre leva uma mensagem para o povo, sabe? E quando nós fizemos o primeiro filme, que é um filme que eu recomendo até para quem não assistiu, que possa assisti-lo, que é o Distopia do Capital. Né? A Distopia do Capital trata exatamente das privatizações. Né? Mostra o que estava em jogo ali com aquele processo de privatização. É um filme muito interessante, muito rico e que desnuda essa questão. O outro filme que nós fizemos com o Silvio foi O Dedo na Ferida. O Dedo na Ferida, ele também aborda como é que o capital financeiro internacional aprisiona os governos nacionais. Portanto, é um filme também muito importante, muito rico, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender quando um governo progressista é eleito e o sujeito não consegue governar. O que está por trás disso? Está por trás disso, na sua grande força, o capital internacional, que não tem pátria. E o terceiro filme é A Bolsa ou a Vida, que foi feito justamente retratando o período da pandemia, essas coisas todas. Eu acho que os três filmes eles têm muito a contribuir para o entendimento, cada um na sua linha, mas levando a mensagem para a população, e desnudando o que cada um desses filmes mostra efetivamente. Pegando esse gancho, então, sobre essa perspectiva cultural, chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura. E nós indicamos, portanto, os filmes de Silvio Tendler, que estão disponíveis no YouTube, especificamente A Bolsa ou a Vida, que retrata o papel do Estado e a financiarização da vida durante a pandemia. E também destacamos e sugerimos as cartilhas da Ficenge, que estão disponíveis no site www.ficenge.org.br, que inclusive conta com um exemplar sobre saneamento de autoria de Clóvis Nascimento, o nosso convidado de hoje. E você, Clóvis, o que você sugere? Então, eu estou assim, bastante ansioso e na expectativa do lançamento no dia 7 de novembro do filme do Rubens Paiva, que o nome Ainda Estou Aqui, Ainda Estou Aqui, que tem um elenco muito bom e é estrelado, a viúva do Rubens Paiva, quem vai fazer o papel é a Fernanda Torres. Portanto, esse filme será lançado ainda no dia 7 de novembro, mas que já conta com uma expectativa muito grande de todos nós. Eu, portanto, indico o Ainda Estou Aqui para que todos nós possamos assistir. E o livro, você também vai me pedir um livro. Eu tenho a sugestão do livro do Hobsbawm, da Era das Revoluções. Os livros do Hobsbawm são todos muito bons, mas eu sugiro que A Era das Revoluções é um livro imperdível, sabe? E o outro livro que também é um livro bastante interessante é a trilogia do Getúlio Vargas, que conta toda a história, toda a trajetória do Getúlio Vargas desde criança. Então, e esses livros eles mostram a fragilidade da institucionalidade brasileira. Então, são livros muito interessantes, muito importantes e que certamente contribuirão para
o crescimento aí político das pessoas. E o Clóvis indicou aqui o filme Ainda Estou Aqui, sobre a trajetória do engenheiro e político brasileiro Rubens Paiva, lembrando que a Ficenge e o Senge Rio fizeram homenagem a esse grande político brasileiro, que foi um dos idealizadores também do salário mínimo profissional, com uma estátua tanto no metrô Rubens Paiva, quanto também na praça em frente ao DOI-CODE, o antigo DOI-CODE, na Tijuca, no Rio de Janeiro, em sua memória e também pela justiça do que foi feito com ele na ditadura civil-militar. E lembrando que todas as indicações desse episódio estarão disponíveis na descrição, você poderá acessar aqui embaixo. E Clóvis, antes de encaminhar para o nosso encerramento, eu queria aqui que você, primeiro, em alguns minutos, convencesse um profissional da engenharia a se sindicalizar. Essa é uma tarefa importantíssima, né? Eu vejo que o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro tem uma frase muito interessante que eu sou apaixonado por ela, que é a seguinte: não fique só, fique sócio do Sindicato dos Engenheiros. Porque a luta ela não é individual, a luta é coletiva. As pessoas que acham que vão resolver qualquer coisa do ponto de vista individual, não vai dar certo. A luta tem que ser coletiva e, portanto, aqui no Sindicato dos Engenheiros, nós temos eu diria, um leque de opções para que as pessoas possam, de alguma forma, participar e contribuir efetivamente, não só para o crescimento da engenharia, mas principalmente para o desenvolvimento do Brasil. Quem quiser se filiar ao Sindicato de Engenheiros do seu estado pode acessar também www.ficenge.org.br e ali você vai ter indicação do seu estado para que você possa acessar e ter mais informações. E Clóvis, qual seria então o conselho para um jovem estudante que está acabando de ingressar numa universidade? Bom, eu sou suspeito para falar, né, do saneamento. Eu sou um apaixonado pelo saneamento e todas as pessoas que militam na área de saneamento, elas se apaixonam efetivamente. Por quê? Porque saneamento é saúde, você está contribuindo efetivamente para a saúde da população. Eu ficava pensando como duro seria, sem nenhum desdouro, o sujeito trabalhar na área de tabaco, por exemplo, que está contribuindo para a doença, né, do cidadão. Portanto, eu acho que trabalhar na área de saneamento é uma coisa muito importante, muito fundamental. Então, eu gostaria que cada jovem pudesse examinar isso com muito carinho, e a área de engenharia sanitária está necessitando de profissionais. Muito obrigada, Clóvis. É sempre uma alegria te ouvir. Queria passar para as suas considerações finais, para que você falasse do projeto de país que a gente quer. Pois é, eu queria terminar como comecei, agradecendo a Camila, agradecendo a Ficenge que é minha casa também, e dizer que nós estamos na busca por um projeto de desenvolvimento. Estamos angariando aí forças, buscando contribuições para que nós possamos juntos formatar um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E você está convidado, caro profissional, chegue para nós, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Engenheiros. Muito obrigado. Muito obrigada, Clóvis. Muito obrigada a todas as pessoas que nos ouviram, nos assistiram. Se você gostou desse episódio, envie para os seus amigos, colegas e a todas as pessoas. Compartilhe bastante. E o EngCast é um podcast da engenharia que é gravado no estúdio Camarada, que é da Ficenge, junto com o Senge Rio. E o EngCast conta com o patrocínio da Mútua. Siga as nossas redes sociais em @Ficenge Federação. Muito obrigada e até a próxima.